Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Vocês estão no canal da Semente Estelar. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Diana e para quem já é costume estar aqui todos os dias comigo, a minha gratidão eterna. Hoje vamos fazer uma tiragem coletiva sem opção de escolha. É uma tiragem daquele estilo intuitivo e terapêutico e vamos ver então o que é que nos vai sair daqui. Eu vou pedir que mentalizem, que tragam a vossa pessoa amada aqui para a mesa e a vossa energia também. E vamos ver o que é que nós podemos tirar aqui desta tiragem intuitiva. Qual a mensagem? Eu vou começar por retirar uma energia geral relativa a esse ser amado, ao que está a vibrar no eu interior de vocês consoantes e também relativamente à situação que vos envolve neste momento. Firmem então o pensamento. Não se esqueçam que há uma tiragem coletiva, tem aqui várias energias envolvidas. Queiram traduzir para aquilo que fizer mais sentido para vocês. Então, a energia que esse ser amado neste momento está a vibrar no eu interior dele é a carta do Papa. Então, se foi alguém que já agiu incorretamente com vocês, temos aqui uma energia que me fala de moralidade, de alguém que não quer voltar a errar. Se for um ser amado que neste momento esteja noutro relacionamento, noutro casamento, noutro namoro, é alguém que à partida não irá ter nenhum tipo de atitude em relação a vocês, sem primeiro resolver a questão que o prende a esse relacionamento. Esta carta fala-me dele sentir, ele ou ela, uma conexão espiritual com vocês, que é algo energético, que nada tem a ver com o frente a frente nem o cara a cara, até podem já nem se falar há muito tempo e estarem com a comunicação totalmente cortada, que esta pessoa sente um elo energético, uma conexão espiritual que vos liga e provavelmente vocês consoantes sentem o mesmo, que é o que origina aquela dificuldade de cortar o pensamento, de deixar de pensar na pessoa e de sentir alguma coisa por ela. Ou seja, algo vos distingue relativamente a outras pessoas que já passaram nas vossas vidas, porque sentem que é mais difícil desapegar e desconectar um do outro nesta situação, porque existe um propósito espiritual e uma conexão espiritual. É provável que no decorrer de todo esse processo, esta pessoa possa vir a ter um despertar a nível espiritual ou até mesmo um aprofundamento, se for alguém que seja já voltado para essa área da espiritualidade. Ou um aprofundamento ou então um despertar para esse mundo espiritual. Pode acontecer também a pessoa aconselhar-se com algum amigo mais espiritualizado, com algum tarólogo, com algum terapeuta, com alguém mais amadurecido na área da espiritualidade, tentar aconselhar-se relativamente ao vosso relacionamento. Pode ser também um ser amado com pensamentos que já vêm de educação, já vêm de uma linhagem familiar e de padrões e valores que são incutidos durante a educação, que o limitam. Às vezes temos uma educação um pouco mais tradicional, que nos incutem, nem é de propósito, mas de uma forma subliminar que já vem de família, incutem determinados preconceitos. Se vocês tiverem aí algum tipo de diferença, como a diferença de religião, a diferença de cor de pele, a diferença de idade, adaptem para o que fizer mais sentido. Pode haver inconscientemente um bloqueio a nível de preconceito por causa dessa situação, ok? Mas regra geral é alguém que vos encara para ter um relacionamento sério, um compromisso sério e não para andar a brincar. Ok? E que não quer agir incorretamente, se já errou no passado, não quer voltar a errar. A energia que vocês consoantes vibram, nós temos o arcano maior do Sol, que é uma energia maravilhosa. Sem Sol, nós não temos vida. Então aquilo que vocês querem, provavelmente,
São novos ciclos, ciclos com luminosidade e com verdade, querem a verdade acima de tudo, podem estar a precisar e a necessitar já há algum tempo de algum tipo de esclarecimento por parte deste ser amado, porque para vocês a verdade vem acima de tudo. Eu sinto aqui que vocês são pessoas transparentes, são pessoas corretas e que prezam por valores como a confiança, a verdade e o sentimento verdadeiro. Portanto, são pessoas verdadeiras, francas, que não tapam o sol com a peneira, que não gostam de contos e ditos, que não gostam de coisas mal explicadas e que gostam dos pontos nos is, como se costuma dizer. Não é? Gostam de esclarecer as coisas, são pessoas maduras para ter uma conversa franca frente a frente e provavelmente poderia ter faltado essa característica por parte do ser amado que estão a mentalizar. Esta carta indica-me também, por outro lado, vocês a focarem-se em alguma medida mais em vocês próprios, para terem consciência também do vosso valor, do vosso brilho, do vosso potencial e realmente daquilo que valem, porque esta carta fala-me de amor próprio. Então, se esta pessoa pecou pela falta de atitude ou por já ter sido incorreto com vocês no passado, provavelmente vocês também, apesar de manterem o sentimento, porque é um sentimento verdadeiro por ele ou por ela, no entanto, poderiam ter entrado numa fase na vida em que resolveram também cuidar mais de vocês próprios, porque esta carta fala-me de amor próprio, de vocês a se permitirem aquecer um pouco mais a vossa vida, porque talvez esta pessoa tenha colocado falta de atitude ou até algum tipo de frieza e de ter pecado pela falta de envolvimento entre vocês os dois. Então vocês, cansados do gelo, procuraram um calor mais humano. Isto não significa que se tivessem envolvido com outra pessoa, mas permitiram-se em alguma medida a um novo ciclo independentemente desta pessoa. Permitiram-se a sair mais, a conviver mais, a tomar mais sol, contacto mais profundo com a natureza, a ver um pôr do sol, idas à praia, ir ver o mar. Portanto, permitiram-se de alguma forma também abrir a vossa mente para outros horizontes, de forma também a cuidarem e a nutrirem a vossa saúde mental, a vossa saúde espiritual, emocional e até mesmo física. Poderemos ter aqui pessoas também que estão a abrir campo energético para terem consciência maior do seu potencial e que isso se reflita nas atitudes que têm para convosco mesmo, como por exemplo exercício físico, alimentação mais saudável e por aí vai. Ok? Esta carta fala-me em momentos felizes, ideias novas e geniais que conduzem ao êxito e em aumentarem a vossa autoconfiança. Então, como temos falado aqui no canal muitas vezes, em cura, em atingirem o aprofundamento com a espiritualidade e buscarem a vossa cura. Podemos ter aqui muitos consulentes que já iniciaram esse processo, apesar de manterem o sentimento por esta pessoa e de grande parte de vocês terem a necessidade de ainda vir a ter um esclarecimento por parte dele ou dela. Qual é a energia que vos envolve neste momento? Nós temos o carro, que é um arcano extremamente positivo a nível de poderem ter esperança de que a vossa história um dia ainda possa deslanchar, ainda possa desenvolver. O carro fala-me em sentimento progressivo. Vamos supor que vocês têm aqui algum tipo de afastamento. Então, esse afastamento não acabou com o sentimento de ambos. Muito pelo contrário. O afastamento só fez com que este sentimento progredisse, porque o carro fala-me de progresso. Poderiam em algum momento, ou ainda neste momento, estarem a sentir o carro estacionado, o carro a andar devagar. No entanto, esta carta fala-me de movimentação. E é a energia que vos envolve.
ok? Ah, Diana, esta pessoa deixou de falar comigo, bloqueou-me, está lá noutro relacionamento com outra pessoa, foi cruel e frio comigo, eu tive que me dedicar mais a mim próprio porque já não aguentava mais a cabeça dura que esta pessoa tem. Meus amores, energia é energia e este arcano é uma carta de movimento, portanto, e tem ainda por cima o número 7, que é o número da criação. Portanto, dá-me aqui uma ideia clara de que o vosso relacionamento energeticamente ainda tem pernas para andar, até porque tem propósito espiritual e provavelmente ainda não estará tudo finalizado, tudo acabado. Eu sinto que vocês, independentemente desta pessoa não se mexer até hoje, vocês se permitiram aqui à finalização de um ciclo de sofrimento em que estão a tentar elaborar algum sofrimento que esta pessoa provocou no vosso interior e a permitirem-se, a cuidarem mais de vocês, a nutrirem-se mais, a porem-se a vocês em primeiro plano e em primeiro lugar. E por parte desta pessoa ainda haverão mudanças, no sentido de pôr este carro a funcionar e a andar para a frente. Às vezes o carro pode ter um pneu furado, haver a necessidade de fazer uma manutenção, de mudar de carro, não é? Mudar o carro velho por um carro novo, descobrir qual o caminho que vai tomar, qual a estrada que vai tomar para dar andamento a este carro. Se repararem, temos 2 cavalos, um branco e um preto, que me indica a possibilidade de haver 2 caminhos. Um caminho mais sombrio, que é o caminho do cavalo preto, e o caminho da luz, que é o caminho do cavalo branco. No entanto, é uma decisão, não é? Que vocês têm que tomar e que depende do livre-arbítrio de cada um. Se o andamento deste carro depender mais desta pessoa, é uma decisão que a pessoa tem que tomar relativamente ao caminho que vai escolher, mas é um arcano positivo no sentido de ainda virem a ter desenvolvimentos no vosso relacionamento e a possibilidade dessa relação ainda poder deslanchar, ok? Que no fundo é aquilo que vocês gostariam, porque com o arcano do Sol, por muito que já se tenham permitido aí aumentar o vosso amor próprio e a um novo ciclo, no fundo, no vosso inconsciente, vocês ainda desejam um retorno, uma aposta nesta relação, uma reforma neste relacionamento, de forma a poderem vivê-lo de uma maneira mais intensa e progressiva. Estou errada ou estou certa? Depois digam-me aí nos comentários. A carta da árvore, que aqui neste deck é uma carta muito bonita e que não é uma árvore verde. A folhagem é cor-de-rosa, que me faz lembrar as cores do amor, não é? Então o que é que acontece? A árvore tem aqui uma tora, um tronco muito forte. É uma árvore antiga, com um tronco estruturado, com uma estrutura bastante forte e com uma copa frondosa, bonita e que dá sombra, é acolhedora. E aqui esta carta fala-me em dar fruto, portanto é esperar pelo tempo certo, para dar o fruto e poderem esperar que amadureça e colhê-lo no tempo certo. As raízes desta árvore não se conseguem ver, porém, a árvore tem raízes profundas que estão por baixo do solo. Portanto, o relacionamento com esta pessoa, a semente que foi plantada lá atrás, por muito que vocês pensem que ficou no esquecimento, desenganem-se, porque é uma semente com uma raiz forte e que ficou enraizado. Olhem bem o tamanho desta árvore. Pode ser uma pessoa que já conhecem há muitos anos nesta vida, uma pessoa da vossa infância, como também pode ser alguém que já vem de uma vida passada. Lembram-se que eu falei aqui que vocês têm conexão espiritual, propósito da espiritualidade? Pois é, podem já ter feito parte da vida um do outro numa vida passada, inclusive poderiam ter pertencido à mesma família
e, portanto, vieram a esta vida para equilibrar, para terem um resgate kármico de uma energia kármica que ficou lá para trás nessa vida passada. Daí vocês sentirem, se calhar, as coisas a acontecer de uma forma lenta. No entanto, a árvore fala-me de crescimento. Não é? Se vocês plantarem a árvore hoje, não vão colher o fruto já amanhã. É um processo em que têm que tratar da terra, têm de regar, têm de cuidar, têm de ter paciência, esperar a chuva, esperar o sol e no tempo certo as coisas vão começar a brotar, a germinar, a crescer. Mas reparem que a árvore já tem este tamanho. A árvore já tem as raízes profundas e tem um tronco com uma estrutura muito forte, que é o que representa a estrutura energética que vocês têm com essa pessoa. E a carta fala em dar fruto. Portanto, agora só falta esperar que o fruto cresça. Esta árvore aqui ainda não tem fruto. No entanto, tem aqui uma borboleta. E a borboleta é o símbolo da transformação, da metamorfose. Portanto, se este carro está parado, vai haver uma transformação. O carro vai começar a ter movimento perante a iniciativa de alguém, perante a tomada de decisão de alguém. A vossa conexão é demasiado forte e esta pessoa, quando pensa em vocês, é como se sentisse que vocês fazem parte da vida dele ou dela, por muito tempo que já tenha passado sem se falarem, e que ainda continuarão a fazer parte, que esse elo não se destruiu, muito pelo contrário. Parece que o sentimento progrediu, parece que o sentimento que a pessoa tem por vocês se manteve e cresceu de uma forma ainda mais estruturada. E, portanto, podemos ter aqui uma transformação, até mesmo na forma dessa pessoa. Como é que eu hei de explicar? Na forma dele encarar e de interpretar aquilo que sente. Porque poderá ser alguém que agora está a ter um despertar espiritual e a ter uma maior consciência que aquilo que ele sente por vocês, mesmo que tivesse tentado seguir outro caminho e visto que não se consegue desconectar, aquilo que ele sente por vocês vai para o lado carnal, vai para o lado meramente humano. É uma coisa energética e espiritual que para ele ou para ela pode ser muito difícil de explicar. Então vamos ter aqui um despertar, vamos ter esta pessoa a ter um despertar espiritual, porque a pessoa, mesmo que tivesse tentado, não se consegue desconectar, porque tem uma raiz profunda que já vem de uma vida passada. E vejam bem como é uma árvore antiga, com raízes, com um tronco muito forte. É uma carta muito difícil, uma árvore que é muito difícil de colocar abaixo, de derrubar, tem uma estrutura muito forte e que ainda por cima tem as tonalidades do amor. Então esta pessoa vai ter uma transformação no sentido de aflorar o sentimento que tem, de ter uma maior consciência daquilo que sente e de se permitir que as emoções venham mais à flor da pele, ok? É um desenvolvimento rápido? Não é um desenvolvimento rápido, porque a carta da árvore fala de paciência, fala das coisas a acontecer no tempo certo, não é no tempo que vocês querem, é no tempo da espiritualidade. Aqui temos apenas uma borboleta e o fruto ainda está para crescer. Portanto, depois desta transformação no interior dessa pessoa, depois dessa metamorfose, e reparem que toda a transformação é um processo um quanto ao quanto doloroso, não é? Porque origina sempre a quebra de barreiras, a quebra e mudança de paradigmas, de pensamentos, de formas de ver as coisas, e portanto é uma mudança que pode doer, porque vai à raiz da estrutura da personalidade da pessoa. Mas depois de estar o ciclo da mudança finalizado, podem crer que vão ter aqui
o poder de ter uma colheita, a oportunidade de vir a colher um fruto que já há muito tempo que tentaram semear e que ainda não tiveram esse prazer de colher, mas que vai dar o fruto no tempo certo. O despertar, o leão. O que é que eu acabei de falar? Que essa pessoa vai ter um despertar espiritual. Vejam bem como as cartas falam umas com as outras. Eu acabei de dizer que com esta borboleta, com esta metamorfose, com este despertar espiritual, a pessoa vai ter um despertar e um amadurecimento e uma transformação nele próprio que vai doer, que não vai ser fácil, porque vai de raiz, vai à raiz do problema. E, portanto, é algo que para ele assumir para ele próprio e para se permitir essa transformação, ele vai precisar de coragem. Porque aqui o leão fala-me de coragem. E há uma pessoa que, antes de agir, vai ponderar muito bem. Vai pensar nos prós e nos contras e vai esperar pelo momento certo. A própria carta da árvore diz para colher o fruto no momento certo. Então o leão, antes de atacar a presa, entre aspas, no sentido figurado, ele primeiro observa por trás da moita. Ele espera o momento em que a presa está no jeito certo, no tempo certo, para ele poder atacar sem correr nenhum risco. E, portanto, exige inteligência e exige o poder de resistir para atacar no tempo que ele quer. Portanto, esta pessoa não vai agir no tempo que ele quer, ele vai agir no tempo que lhe parecer mais oportuno, no tempo em que ele sentir mais segurança para agir. E eu estou a falar de segurança interior e também de sentir que as condições ao entorno da sua vida e até por aquilo que ele consegue observar da vossa vida, que ele sinta que é o momento certo para tomar uma atitude. Porque é uma pessoa que se segura muito, não é? Ele ou ela já se apercebeu do quê? Já se apercebeu desta conexão espiritual que tem por vocês. Mesmo que no passado ele não tenha tido essa sensibilidade, ele já está numa energia de se aperceber que a vossa relação e a vossa conexão é muito mais do que olhos nos olhos, pele a pele. Vocês podem estar a quilómetros de distância que vocês sentem o elo energético que vos liga. Verdade ou mentira? E esta pessoa já está a ter, ou se ainda não teve, vai ter brevemente esse tal despertar espiritual de perceber as coisas por um outro ângulo, por uma perspectiva mais espiritual e com uma consciência mais elevada. E então é um despertar que a pessoa vai ter pela calada, que vai guardar para ele essas mudanças interiores. E que vos vai observar por trás da moita, através dos meios que ele tiver disponível. Pode ser redes sociais, pode ser amigos em comum, se viverem perto, pode ser uma pessoa que tente saber de vocês, embora eu sinta aqui que podemos ter casos, bastantes casos de distância geográfica, não é? E portanto é alguém que vai andar um longo período na observação. Durante esse período, a pessoa vai passar por processos de metamorfose e de transformação a nível interior, que engloba pensamentos, a forma como encara os sentimentos, a forma de olhar para o vosso relacionamento, a forma de redefinir as prioridades e as escolhas que ele fez na vida, não é? Mas durante essas modificações ele vai resistir muito a demonstrar aquilo que verdadeiramente sente e a demonstrar as transformações que está a passar. Esta carta faz-me lembrar o arcano da força, que a pessoa acaba por não ser espontânea, guarda muito para ele ou para ela no seu interior. E então, durante esse tempo, ele vai tentar armazenar coragem, porque a intenção dele ou dela é atacar, entre aspas, ou seja, agir no momento certo, depois de um longo período de observação, depois de um longo período em que vai passar por uma metamorfose profunda.
não é? Que a lagarta vai virar borboleta para poder voar, não é? Isto representa a transformação profunda e, portanto, para ganhar asinhas para voar para outros horizontes, deixando as tonalidades do amor e da parte mais emocional aflorar. Não é? Uma pessoa que quer voar na direção do sentimento, mas que para isso precisa de ganhar coragem, até mesmo para fazer mudanças na sua vida e coragem para ir na vossa direção, para pegar neste carro figurado e ir na vossa direção. É isso que me fala aqui. Ok? Pode ser alguém que esteja noutro casamento e que estas transformações estejam a acontecer em segredo e ele precise de coragem para pôr um ponto final nesse relacionamento, porque é alguém que quer agir corretamente. Portanto, nunca irá ter uma atitude enquanto tiver esse casamento ou esse relacionamento ainda em pé, ok? O poder do propósito. A carta do poder do propósito. Lembram-se que eu aqui falei que havia um propósito espiritual. Então, esta pessoa tentou seguir outro caminho meramente humanamente falando, digamos assim, não é? Ele decidiu em determinada altura que não queria ir por aqui, pelo vosso relacionamento, e a roda girou e ele poderia ter optado por outra área da vida, por uma situação familiar com pai ou com mãe, por uma outra pessoa a nível de relacionamento, traduzam para o que fizer mais sentido. No entanto, o tempo passou e o que é que aconteceu? A pessoa não conseguiu desconectar o pensamento, não conseguiu deixar de sentir, porque vocês têm o tal elo, o tal fio energético que vos liga, por muita distância que exista entre vocês. Podem viver em países diferentes, podem estar em polos opostos do mundo, que esse elo energético continua a existir de uma forma muito viva. Porquê? Porque já vem de uma vida passada. Então vocês vieram a esta encarnação com um propósito. O poder do propósito que é sentido através desse elo que vos liga. E é sentido de uma forma energética e de uma forma prática. Qual é? Não consigo deixar de pensar nele ou nela. Por muito que tenha optado por outro caminho, por muito tempo que já tenha passado, por muito que eu me esforce para me dedicar ao trabalho, à família, a outras atividades, o meu pensamento, várias vezes ao dia e à noite, vai buscar aquela pessoa. E então a pessoa anda aqui às voltas, que vai bater sempre ao mesmo ponto e não se consegue desconectar. E ele questiona-se por que raio é que com esta pessoa eu não consigo seguir o meu caminho. Se foi provavelmente uma pessoa mais dura e mais fria a lidar com os sentimentos, por que raio é que eu não consigo fazer jus a essa frieza e seguir a minha vida desconectando-me desta energia? Então a resposta é que existe um propósito espiritual, existe um aprendizado para essa pessoa tirar, existe outro aprendizado individual para vocês tirarem, que pode passar muito pelo amor próprio. E portanto, vocês não vieram à vida um do outro por acaso, vocês vieram para evoluir como pessoas e evoluir espiritualmente. E onde existe resgate kármico, onde existe energia kármica para equilibrar, existe também demora. Existe vocês a sentirem que as coisas nunca mais acontecem, existe sofrimento, existe viradas de ciclo em separado e em que vocês passam na vida por muitos altos e baixos em matéria individual, mesmo não estando um com o outro. E quando um está instável
a passar por altos, por baixos e até está emocionalmente instável e pensa muito em vocês, o pensamento de um atrai energeticamente o pensamento do outro. É como se sugassem a energia um do outro a nível mental, a nível de pensamento. E quando um não está bem, o pensamento energeticamente vai afetar o outro e o outro automaticamente também fica instável. Então, a melhor maneira de não sentirem tanto essa oscilação é conectarem-se aqui no centro da roda. Porque quando a roda girar, vocês estão no centro. Então não vão sentir tanto nem os altos nem os baixos. Quando ela girar, vão se manter ali no centro. E a melhor forma de se manterem no centro e não sentirem tanto essa oscilação é precisamente a conexão com a espiritualidade e o tratarem de vocês próprios. Ok? Olharem para esta relação e entendendo o propósito que vocês têm na vida um do outro e conseguirem enxergar todo este sofrimento numa perspectiva não humana e não de vitimização, mas sim numa perspectiva de consciência elevada, consciência espiritual, para tentarem perceber realmente o porquê de tudo isto estar a acontecer, que já vem de uma vida anterior, que tem que equilibrar uma energia kármica e que tudo isto já estava destinado nesta encarnação. Portanto, existe aqui a necessidade de uma aceitação que as coisas acontecem no momento que têm que acontecer. E esta pessoa vai acabar por ter uma atitude, porque aqui a roda acaba por girar, não é? E ao girar, normalmente é sempre para melhor. A pessoa tem sempre é que, neste caso, atingir uma coragem. E tem que ter a perspicácia de agir no momento certo, porque mete a questão da moralidade. Alguém que não quer voltar a errar e que, se estiver noutra estrutura familiar, em primeiro lugar tem que resolver as questões que envolvem a vida particular dele ou dela, para depois poder agir na vossa direção de uma maneira correta. Pode também acontecer situações de quarteto em que vocês também estejam noutro relacionamento e, portanto, isso também ser um fator impeditivo para a pessoa poder agir. O terno abraço. Aqui os elefantes, o elefante é o símbolo da prosperidade. Portanto, vai ser mesmo uma mudança para melhor, ok? Em que a pessoa vai dar mais voz aos seus sentimentos enraizados, ok? Esta árvore, não se esqueçam que não é da cor verde, é uma árvore da cor do amor. E aqui, esta carta do propósito faz-me lembrar a roda afortunada, a roda da fortuna, que vai girar, a senhora dos ciclos, que vai girar para um novo ciclo em que vai dar andamento a este carro para ter prosperidade. E aqui fala-me de carinho, um terno abraço. Então, provavelmente vai chegar a uma altura em que o vosso ser amado vai deslocar-se, se estiver em distância geográfica. Em primeiro lugar, vai tentar comunicar. Em segundo lugar, se viverem em cidades, países diferentes, vai-se tentar deslocar para vos encontrar. Porque ele vai querer demonstrar o carinho, vai querer demonstrar o sentimento. Se era alguém mais frio e mais duro na queda, é alguém que vai querer mudar essa perspectiva de ver as coisas, digamos assim. Porque vai existir aqui um amadurecimento espiritual. Então, provavelmente a pessoa poderia ter optado por outro caminho, mas acabou, em certa medida, por quebrar a cara. Porquê? Porque foi duro demais na queda, porque não soube considerar a vossa relação, porque foi inconsequente, porque foi imaturo. E agora vai reavaliar as suas próprias atitudes, vai reavaliar o passado, vai ter uma consciência maior daquilo que precisa de mudar no presente e vai pôr as coisas nos pratos da balança para ver os prós e os contras daquilo que ele realmente quer para o seu futuro.
e chegando à conclusão do caminho que quer seguir, que aqui vai ser um caminho afortunado para a vossa relação, o próprio arcano do carro me diz que a vossa relação vai ter andamento, não é? Portanto, podem contar com uma atitude positiva, com uma atitude mais terna, em que vai deixar aflorar e vir ao de cima, vai dar mais importância, neste caso, àquilo que não deu importância lá atrás. Vai dar mais importância ao sentimento. E que, afinal, o amor é importante nas nossas vidas, não é? Porque poderia ter sido alguém mais leviano, mais frio, mais calculista, mais racional, e que vamos ter aqui uma mudança, até mesmo a nível de estrutura de pensamento e, consequentemente, de atitudes. E é alguém que vem para proporcionar, depois de um longo período de instabilidade, ele vem proporcionar mais consistência e mais segurança, até para vos dar a certeza e a garantia do sentimento que ele tem por vocês. Porque provavelmente já vos machucou e é por isso que vocês também se permitiram aqui, ou estão-se a começar a permitir, a um novo ciclo independentemente dessa pessoa. E aqui fala-me de um abraço terno. Portanto, vocês podem começar por sentir esse abraço energético que a pessoa vos emana todos os dias através desse elo que vos liga a nível espiritual. De livre vontade. E outra vez a imagem da borboleta. Espetacular. Hein? A espiritualidade é maravilhosa. Então, o que é que eu sinto aqui? Que vocês, talvez no passado, tivessem forçado a barra, tivessem corrido muito atrás desta pessoa e receberam zero. Receberam frieza, receberam chega para lá. Quanto mais vocês se tentavam aproximar, mais a pessoa escapava por entre os dedos. Verdade ou mentira? Não é? Parecia que quanto mais vocês tinham medo de perder, mais corriam atrás, mais queriam investir nesse relacionamento, mais a pessoa fugia. Porquê? Porque ao sentir a pressão, a pessoa tinha uma reação de escapatória, de escapar. Mas agora nós vemos uma transformação em que a pessoa é ela que se vai movimentar de livre vontade, porque vocês aqui já estão na vossa, apesar de continuarem a gostar. Já se estão a permitir, a cuidarem mais de vocês. Então, energeticamente, como vocês aqui trabalham o vosso desapego, energeticamente a pessoa vai sentir que vocês já se estão a valorizar mais, inclusive que até já estão mais atraentes, estão-se a permitir brilhar para que novos olhares possam pousar sobre vocês. E então aí vai começar a trabalhar o ciúme. Então, de uma forma quase milagrosa, vai ter um despertar. Um despertar do leão, o despertar de uma pessoa que não tem uma personalidade fácil, o despertar de uma pessoa que foi duro na queda e que agiu friamente com vocês. Então, esta sensação energética de que vos pode perder a qualquer momento vai ajudar numa transmutação a nível interior dessa pessoa. É como se essa pessoa fosse chamada à vida, fosse chamado a desabrochar, a florescer. E então o próprio vento, porque vemos aqui estas flores que eu não vos sei dizer o nome, mas são umas flores que eu na minha infância cheguei a ter na mão e bastava bufar que esta parte branca, ao soprar, esta parte branca é automaticamente descartada e vai pelo ar. Então é uma pessoa que vem numa energia mais leve por livre vontade. Esta transmutação, não é? É para ganhar asas para vir na vossa direção. E vem como se fosse uma pena, não é? Tal como esta flor que basta soprar e esta parte branca vai pelo ar. Então a pessoa vem
de livre e espontânea vontade, e outra vez aqui o número 4, para transmitir segurança, para transmitir estabilidade, porque vem mais amadurecida. Mas só depois de vocês também se permitirem uma transformação para se focarem mais em vocês próprios e perderem o medo de perder. Acabarem aqui com o medo que vocês têm inconsciente de perder definitivamente esta pessoa. Porque acreditem que aquilo que tiver que vir para as vossas mãos, vem às vossas mãos parar. E temos aqui raízes profundas, portanto não é qualquer coisa. Então, se ainda temos aqui pessoas, porque vamos apanhar uns mais adiantados do que outros, se ainda temos aqui pessoas que ainda estão muito apegadas, que ainda não iniciaram este processo de amor próprio, então é uma mensagem aqui da tiragem para começarem a trabalhar esse desapego e a priorizarem-se, a buscarem aqui a vossa cura e uma maior autoestima, de forma a permitirem-se brilhar, de tal forma que até atraiam olhares de outras pessoas para vocês, em que tenham a consciência do vosso potencial exterior e interior, e fiquem também numa energia mais leve e larguem aí alguma eventual carga pesada energética de algum tipo de controlo que ainda querem ter sobre esta situação. Parem de correr atrás, foquem-se no vosso potencial e em cuidarem de vocês, que de uma forma milagrosa a própria espiritualidade vai permitir que a roda desande e que esta pessoa também tenha uma transformação e por vontade própria ele queira vir na vossa direção sem que vocês precisem de fazer nada. E quando ele vier, ele ou ela, vocês já vão estar numa energia muito mais empoderada, em que se bastam a vocês próprios. E que, apesar de manterem o amor por ele ou por ela, é um amor mais amadurecido. Já não é aquele amor de criança em que dependem emocionalmente dessa pessoa. É um amor que vocês chegam a um patamar que podem dizer: eu continuo a amar essa pessoa, mas consigo viver a minha vida sem a ter na minha vida. Porque já atingi um nível de amadurecimento e de amor próprio muito superior. Já atingi o propósito do aprendizado que eu tinha que tirar para mim a nível individual. E então vai ser aí que esta pessoa vai ter uma transformação. E estamos a falar de duas transformações. A vossa, individual, e a transformação dele ou dela, que pode passar da parte dele ou dela por um arrependimento de algum tipo de escolha, algum tipo de instabilidade, algum tipo de atitude menos correta que tenha tido com vocês no passado. A carta do sentir o mundo. Sentir o mundo, portanto, é olhar para a situação de vocês não com os mesmos olhos que já havia olhado no passado. Existe um evoluir espiritual, não é? Portanto, é olhar por um outro prisma. Eu costumo dizer que da minha janela eu vejo uma paisagem. Aquela paisagem é a minha realidade. No entanto, vocês vejam bem o tamanho do globo, o tamanho do mundo. Quantas janelas para além da minha é que nós temos aqui neste globo, não é? Então, em cada janela há uma paisagem. Há uma perspectiva diferente, há uma realidade diferente, há uma nova forma de encarar o mundo. Eu aqui na minha janela, eu vejo árvores, eu vejo o céu azul, eu vejo uma estrada com carros a passar. Na janela da outra pessoa que vive no outro lado do mundo, se calhar a pessoa abre a janela e só vê uma parede. Então são maneiras completamente diferentes de ver o mundo, são realidades diferentes. No entanto, a minha realidade está certa e a realidade dessa pessoa também está certa. Porém, são realidades diferentes, mas que se complementam, porque nós todos somos um. Então aqui fala-me de
tentar perceber que a minha perspectiva não é a única no mundo e que existe mais do que uma realidade. E que a minha dor, se eu originei a dor no outro, nós somos em conjunto, apesar de sermos pessoas individuais, nós somos unos, nós estamos interligados por correntes energéticas, universalmente falando. Então, se eu vou ferir uma pessoa, eu em primeiro lugar vou-me ferir a mim, mesmo que eu não me aperceba. Então, se esta pessoa vos feriu no passado, em primeiro lugar, ele feriu-se a ele próprio ou a ela própria. Então, há realmente aqui um evoluir a nível espiritual, uma consciência mais elevada, um despertar de consciência que vai fazer com que atinja um amadurecimento. E este despertar pode ser da parte dele ou dela e também da vossa parte consoantes, cada um tirando a lição individual que tem que tirar. Portanto, sentir o mundo numa perspectiva que já não é egocêntrica, não é apenas levando em consideração a paisagem que eu vejo da minha janela, mas tendo a consciência também do lado de lá, da paisagem que o outro consegue ver da janela dele. A consciência, será que eu feri o outro no passado? Será que a minha interpretação das coisas não terá sido completamente diferente da interpretação do outro e que eu na altura não tinha o amadurecimento necessário para ter a empatia que devia de ter pela dor do outro? Então aqui há uma consciência global em que eu já não olho apenas para o meu umbigo e olho para o mundo numa perspectiva universal. Na vossa relação em específico, o ser amado já não olha para o próprio umbigo, já não olha apenas para a paisagem da janela dele e começa a pensar na paisagem que vocês conseguiram ver da vossa janela, da interpretação que vocês conseguiram fazer na altura, da atitude que ele teve ou da falta de atitude. A diferença de sentir, a diferença de pensar entre uma pessoa e a outra, e a consciência de que se essa pessoa vos magoou, em primeiro lugar, ele feriu-se a ele próprio. Então temos realmente aqui um despertar, não é? Aqui a pessoa, a personagem, já não está a interpretar a situação, a olhar apenas para o umbigo dela, está a olhar para o universo, uma perspectiva universal, uma perspectiva elevada, em que considera todos os envolvidos, em que não vê apenas o lado dele ou dela e consegue ver também o vosso lado. Então aqui traz-me aquela sensação de querer ser justo e vamos outra vez bater na moralidade, não querer agir desta vez de uma forma incorreta. Uma inspiração profunda, ou seja, o desabrochar para algo mais emocional. Outra vez aqui o número 7 que me fala de criação, a criatividade, criar alguma coisa de raiz, fazer acontecer de novo. E, portanto, aflorar os sentimentos. Vemos aqui uma cara com os olhos fechados. Portanto, é uma pessoa que, apesar de estar a ver aqui uma perspectiva universal, ele está a fazer uma avaliação das próprias atitudes que teve no passado. A pessoa está a olhar para onde? Para dentro dele próprio. Está a fazer um julgamento dele próprio. E o que é que está a vir aqui? Vemos aqui estes brotos que estão a desabrochar. A parte mais sensível da pessoa, ele está a permitir ou vai permitir que venha à flor da pele e vai agir de acordo com este amor.
E, portanto, vai ser este sentimento, esta conexão que ele não consegue desapegar, que vai servir de inspiração. Porque vamos ter aqui um despertar espiritual. Vamos ter um amadurecimento que fazia parte do propósito de evolução individual dessa pessoa. De parar de ser tão egocêntrico, de ter aqui uma quebra nos pensamentos limitadores. Não é? Se foi alguém que foi criado numa estrutura familiar demasiado tradicional, então temos aqui um evoluir por conta própria, um evoluir até mesmo por ter quebrado a cara em alguma escolha que fez lá atrás no passado. E que a pessoa vai ganhar consciência que poderia ter sido injusto ou injusta. E vai começar a olhar para as coisas numa outra perspectiva mais amadurecida, em que vai olhar não no sentido egoísta e individualista, não é? Nem de se vitimizar, mas sim vai olhar para o interior dele próprio ou dela própria, no sentido de ser mais empático com vocês e de saber distinguir muito bem aquilo que é certo e aquilo que é errado e de não querer voltar a errar. Desta vez querer fazer as coisas certinhas e como manda a lei. Haha! Olhem as cartas a falar umas com as outras. Olhem só. As raízes que estão por baixo da terra. Raízes de abundância. Não é? Vocês acham que esta relação que já não tem pernas para andar e que ainda não vem a dar fruto? Olhem bem a estrutura das raízes. Aqui vocês conseguem ver o que não conseguem ver nesta carta por baixo da terra. A estrutura que tem por baixo, estes elos enraizados que já vêm de vidas passadas. Eu há bocado falei que o elefante simboliza a abundância, não é? E aqui fala-me de raízes de abundância. Então, se vocês agora estão a viver a escassez, se estão a viver a falta, o deixar de lado, a falta de presença, de sentimento, olhem só aqui o que a carta vos transmite. Raízes de abundância, que ainda existe um fruto para crescer aqui nesta árvore, que vai amadurecer no tempo certo e é um fruto que não é um fruto qualquer. É um fruto abundante, é um fruto muito bom em que vai deixar vir à tona a parte das emoções depois de um processo de metamorfose e de transformação. E, portanto, o fruto que vai nascer, que ainda não conseguem ver na árvore, porque o processo de transformação, que é dolorido e leva tempo, ainda está a acontecer, o fruto vai nascer no tempo certo. E no tempo que a espiritualidade considerar que é agora, vocês não tenham dúvida que vocês vão ter a oportunidade de colher o fruto com essa pessoa. E reconsiderem, porque mais vale esperar o tempo que for preciso para que na hora de colher o fruto seja um fruto plenamente saudável e amadurecido e saboroso, do que estar a querer colher o fruto antes do tempo para colher algo que não vale a pena e para virem a sofrer mais. Então há o tempo certo para as coisas acontecerem. E quem vai colher o fruto são vocês os dois. Porque aqui fala-me de dualidade. Temos o número 2 e vão ter a oportunidade de degustarem do fruto da árvore do amor, que vai acabar por nascer no tempo certo e que aqui já começou a brotar. Ok? O fruto já começou a brotar, falta apenas desabrochar, começar a crescer, amadurecer, para depois colherem no tempo certo. No decorrer desse processo, vai acontecer
tanto do lado desse ser amado como do vosso lado, a continuação de uma transformação para um nível mais elevado, universal, não é? E também para dar tempo para que essa pessoa consiga encontrar a coragem necessária para resolver questões ao entorno da sua vida, para fazer transformações no seu próprio interior e para sentir segurança para agir no momento certo. Enquanto isso, é uma pessoa que vos observa, que se segura muito a nível de sentimento e que todo o processo de transformação é algo que está a acontecer em segredo no interior dele ou dela. Mas podem ter esperança, é algo que ainda vai demorar, é algo que ainda pede tempo, mas que no tempo certo, as vossas raízes são imensamente profundas e ninguém, mesmo que alguém de fora tivesse tentado destruir, é uma árvore demasiado forte para ser derrubada. Mesmo que esta estrutura tivesse vindo abaixo, ainda assim as raízes por baixo da terra continuavam firmes. Portanto, mesmo que alguém tivesse tentado prejudicar a nível de influenciar esse ser amado ou até mesmo ter feito aí manipulação energética, saibam que não conseguiu destruir a conexão imensa que existe entre vocês os dois. Ok? É algo inabalável, é algo que vai muito além da visão humana, é algo que transcende o mundo, é algo que é para além das estrelas, para além da lua, para além do planeta, para além do sol, é algo que existe noutra dimensão e que vocês vieram aqui ao plano terrestre para queimar karmas e para conseguir viver essa conexão aqui neste plano de uma forma humana, sendo que tinham o propósito e têm o propósito de amadurecer espiritualmente. Foi um pacto que fizeram antes de encarnar aqui nesta vida e esse pacto vai ser cumprido, embora vocês tenham sempre o vosso livre arbítrio. Ok? Eu espero que a leitura tenha feito sentido. Enquanto isso, vocês permitam-se a este novo ciclo mais voltados apenas para vocês próprios. Entrem em conexão com a natureza. Vão abraçar uma árvore, a um jardim, a um parque. O ato de nós abraçarmos um tronco de uma árvore é imensamente recompensador. Se nunca experimentaram, experimentem ir em silêncio, descalços na relva ou na terra, abraçar uma árvore e sintam a energia que a árvore emana para vocês. E vejam como isso acalma a conexão com a Mãe Terra. E, portanto, tirem tempo para vocês próprios, para cuidarem do corpo, do espiritual, da energia, do mental e do emocional, ao ponto de ficarem pessoas mais atraentes, de se gostarem mais de ver ao espelho, porque a beleza física parte de dentro para fora, e ao ponto também de atraírem olhares de outras pessoas para as vossas vidas. Porque faz bem também a nível da nossa autoestima e ajuda também para despertar um certo interesse e ciúme por parte desse ser amado. Ok? Eu espero que a tiragem tenha feito sentido. Se foi a primeira vez que me assistiu e se gostou da tiragem, faça a inscrição no canal. Para aqueles que já é costume, a minha gratidão eterna. Energia de troca, coloquem o like, o comentário e partilhem este vídeo. Um beijinho muito grande nos vossos corações e até um próximo vídeo. Fiquem todos bem.